Olá, seja bem-vindo aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Estamos começando com muita satisfação mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Hoje, com muito entusiasmo, eu recebo pela primeira vez nesse programa o vereador Johnny Antônio Moy, do Democrata. E o convidado especial que o próprio vereador Moy fez para participar desse programa está aqui ao meu lado também, que é o atual presidente reconduzido ao cargo e à função de presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú, senhor José Roberto Cruz, ou mais conhecido na região como Beto Cruz. E claro, como sempre, você é nosso convidado especial. Fique com a gente! Oi, Rita! Tudo bem? Tudo. E aí, vamos pra excursão? Eu vou, Ana, mas com outro pessoal. Por quê? Arranjei outro ônibus bem mais em conta. E eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então tá. A gente se vê lá. Até. Tchau. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Esse é o programa Câmara Cidadã, seja bem-vindo, como eu disse na abertura do programa, recebendo hoje pela primeira vez a nossa participação, o nobre vereador democrata Johnny Antônio Moy e o nosso convidado especial do programa de hoje para ser entrevistado, na verdade, o seu convidado é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a nossa CDL de Balneário Camboriú, seu José Roberto Cruz. Lembrando que aqui com a gente no estúdio eu recebo também a presença dos seus assessores, dois assessores parlamentares, que é o Lico e o Antônio. Sejam bem-vindos ao programa. Falar um breve histórico do nosso vereador Johnny Antônio Moy, conquistou a vaga de segundo suplente com 1.133 votos nas eleições de 2012 e tomou posse como vereador de Balneário Camboriú no dia 13 de novembro. Nasceu em Guaporé, no Rio Grande do Sul, é gaúcho, em 28 de julho de 1961. É casado com Paula e tem 2 filhos, o Gabriel e a Camila. Atua nas áreas da construção civil e do mercado imobiliário como empresário e também é dedicado e conhecido pelos serviços prestados e humanitários como associado do Lions Clube Balneário Camboriú Barra Sul. Tá certo o histórico, vereador? Seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo Errei bem? Alguma coisa ou tá certo? Não, está corretíssimo. Tá certinho, então? Sou gaúcho de nascença, mas sou catarinense de criação. Desde que, logo que nasci, vim para Santa Catarina. Meus pais moraram um tempo em Lages e desde os 14 anos de idade, isso há 38 anos atrás, então que eu já moro em Balneário Camboriú. Então, me considero um cidadão de Balneário Camboriú. Aqui praticamente me eduquei, constituí minha família e tivemos o acesso à sociedade, ao nosso desenvolvimento social e econômico na nossa cidade. Aqui nós plantamos e aqui vieram os frutos que estamos colhendo até hoje. Faz tempo que o senhor não retorna à sua terra natal, Guaporé? Muito tempo. Muito tempo? Muito tempo. Muito longe da capital, Porto Alegre? Fica uns 250 quilômetros da capital de Porto Alegre. Desde quando eu tinha ligação com meus avós ainda não vivos, a gente tinha ligação muito com a família. Depois disso, com os avós, aí a distância ficou maior. Veio para Balneário Camboriú, daqui não sai mais? Pretendo não sair mais. Tá bom, então. Conversar com o nosso convidado, na verdade o senhor, que fez esse convite para ele estar com a gente aqui hoje. Lembrando que no último dia 4 de fevereiro ele foi reconduzido ao cargo como presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú, seu Beto Cruz, José Roberto Cruz. Prazer em recebê-lo aqui no programa Câmara Cidadã, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tranquilo? Tranquilo? Muito calor lá fora? Calor. Mas é bom, o calor é gostoso, né? Para o senhor ser reconduzido, dizem, né, as diretorias executivas de qualquer entidade que quando uma pessoa é reconduzida ao cargo para mais um biênio é porque ela fez um bom trabalho. O senhor é suspeito de falar isso? Não, veja bem, eu sou assim, ó, se eu não ajudo, eu não atrapalho. Então, assim, eu sempre digo, ó, quando eu cheguei na CDL, eu já encontrei tudo que estava lá. Até o meu executivo é o mesmo de outros presidentes, né? Então a gente tem uma maneira assim de o que está certo, vai se melhorando e a gente sempre tem a oportunidade com boas maneiras e com um jeito
peculiar de cada pessoa, de colocar as coisas que a gente acha, olha, vamos por aqui que é melhor, vamos por ali. E assim, graças a Deus, acho que eu consegui, pelo menos, manter a equipe da CDL motivada, né? Que eu acho que o mais importante hoje, em qualquer setor de atividade, em qualquer lugar na tua casa, você tem que manter as pessoas motivadas, as pessoas te respeitando, tá? A gente percebe isso, e então a coisa só flui. Eu, sem falsa modéstia, eu acho que a gente tem avançado bastante, o comércio tem ganhado bastante, a cidade, são os parceiros na cidade em vários eventos aí. Então, eu acho que o saldo é bem positivo e por isso talvez me reconduzir ao cargo, né? O senhor tem a função de hoje presidir uma das câmaras do comércio lojista mais importantes de Santa Catarina, porque estamos falando de Balneário Camboriú. Com certeza. Nós vinha falando para o meu amigo Moy, o comércio e serviço em Balneário Camboriú é o maior empregador. Ontem ainda foi dado, aliás, nós temos 34 mil pessoas que dependem de comércio e serviço em Balneário Camboriú, né? Então, realmente, nós temos um grau de importância, e eu também digo, esse é o medo que a gente tem de manter a entidade nesse patamar, não deixar que ela, né? Porque até vimos que quando se faz uma posse, quando se vai fazer alguma pedido ao executivo, ao legislativo, a gente sempre vê o respeito que as pessoas têm pela entidade. Então isso me faz me policiar mais, tentar ser coerente nas coisas, né? Tentar reconduzir a cidade para um norte de sempre subindo, né? O senhor eu tenho um gaúcho aqui ao meu lado, o senhor é santista de São Paulo? Sou paulista de São Paulo. Quanto tempo é Balneário Camboriense agora? Eu moro desde 76 em Balneário Camboriú. Meus pais nasceram aqui, minha mãe na Barra de Camboriú, né? Então sou meio a meio, né? 38 anos. Né? Mas gosto muito daqui, tanto é que pouco vou a Santos, tenho oportunidade de ir, mas pouco vou porque adoro esse pedaço de terra aqui. Isso aqui é um paraíso, né? Que o pessoal está descobrindo e isso aqui está gostoso demais. Nesse primeiro bloco a gente vai desvendar um pouco mais a história dessas duas pessoas que fazem o que é Balneário Camboriú hoje. Como é que o senhor descobriu o caminho para ingressar na carreira política? Primeiramente, a gente começa a participar socialmente. Ia de alguns grupos, como há muitos anos, onde conheci o amigo Beto, num clube de Lais. Né? Então, começa a juntar os grupos, começa a vir as funções de se fazer, o assistencialismo que se faz às pessoas, as necessidades, começa a ver a necessidade que realmente existe com essa participação. A partir dali, muitas vezes a gente é cobrado por umas lideranças, começa a fazer parte dessa liderança, muitas vezes toma frente, foi presidente 2 vezes, o Beto também foi presidente 2 vezes do Lais. E algumas pessoas têm o desejo, mas não demonstra, talvez assim, fisicamente a vontade de ir. Sim. E muitas vezes cobra, então vai partindo do desejo e até vai tendo uma relação de cumplicidade com essas pessoas, de que a gente tem que se lançar e tem que se mostrar e tem que fazer representar. Na verdade não é nunca foi uma vontade pessoal, mas foi uma cobrança de grupo, aquilo que vai acontecendo, então se entra na política representando, né? E se entra na política, no nosso caso, sempre com a intenção da boa vontade de fazer resolver as coisas. Não é fácil. A partir do momento que você começa a fazer parte dela, isso não é fácil. Existem os acordos políticos, existem os caminhos que se levam a chegar lá na frente, mas tudo dentro de uma conduta íntegra e regrada e com muita responsabilidade daquelas pessoas que nos confiaram o seu voto e nos confiaram a intenção de nos levar a esse caminho. A experiência é pouca, por enquanto, porque eu assumi em novembro, como você disse aí, no dia 13 de novembro, tivemos praticamente 1 mês de Câmara, depois entramos em recesso e voltamos ontem que voltamos a esse dia 4. Né? No dia 4 voltamos ao novo desafio. Então, compomos a nossa nova equipe dentro do gabinete, foi-me dado essa liberdade, né, de trazer pessoas de minha confiança para que a gente desenvolva um trabalho. Temos a intenção não de fazer a coisa individualmente, mas buscando as entidades. Pela
amizade que temos com o Beto, e o Beto hoje se fazer representante do CDL, assim como outras entidades. Uma outra pessoa que eu gostaria de ter trazido hoje aqui, mas não pôde, que era o Hélio Dagnoni, que também foi reempossado ontem no Sincomércio, que são duas entidades paralelas. Então, temos que desenvolver os projetos conforme a necessidade dessas entidades. Essas entidades são muito representativas. Como o Beto falou há pouco, são 34 mil pessoas. E tu poder fazer algum tipo de representação para essas 34 mil pessoas, isso é muito gratificante. E é sobre esse assunto que a gente volta a falar no próximo bloco, vereador. Intervalo, eu volto em instantes. Fique com a gente. Da música ao circo, do artesanato ao audiovisual. Participe do grande festival cultural que vai acontecer no ano que vem. Está aberto o edital nacional do concurso Cultura 2014. Inscrições prorrogadas até 6 de dezembro. Mais informações, acesse cultura.gov.br. Ministério da Cultura, Governo Federal. Retornando para o segundo bloco do Câmara Cidadã de hoje, recebendo nesse caloroso mês de fevereiro, pela primeira vez no estúdio, o vereador Johnny Antônio Moy, vereador democrata, e também o atual presidente da nossa CDL de Balneário Camboriú, o senhor José Roberto Cruz, o popular Beto Cruz. O senhor me deixou um gancho, vereador Moy, para esse segundo bloco, em que, ao mesmo tempo que o Legislativo, ou os demais poderes agregados à política, precisam de entidades como ANFRE, Associação Empresarial, Sincomércio, Câmara, Dirigentes Lojistas, precisam estar acompanhadas. Um precisa do outro. E eu percebo, e notoriamente é de direito, uma entidade como a CDL, por exemplo, não tem bandeira política, mas também precisa da política. Como é que o senhor define isso? Com certeza, porque veja bem, nós podemos, a boa política, a política sempre ser partidária, veja bem, nós estamos pretendendo, por exemplo, aí uma mudança de determinada lei. Nada mais justo do que a gente procurar a Câmara de Vereadores, que é onde se fazem as leis, e propor, conversa, chamá-los para uma reunião na nossa sede, com a nossa entidade, e fazer essa boa pressão, aquela pressão de fazer entender que é necessário para a cidade, né? Gestionar ao poder público, ao executivo, ao prefeito, ao vice, que ele dê resposta a essas leis. Então é o lado da política bom, da boa política, né? Porque o vereador, ele às vezes não é cobrado. É um jeito de cobrá-lo, de inseri-lo ao movimento e fazer ele ver que a cidade tem coisas que ela pode avançar. É só a gente conversar. E não precisa ser político, partidário. Acho que isso é uma conversa, um comerciante, um empresário com o vereador, a coisa fecha, né? É a cidade precisando mudar uma lei, que quem faz a lei é o vereador. O senhor acha que temos ou não temos políticos atuantes que estão preocupados com o futuro da cidade? Estão preocupados, mas muitas vezes são coisas pontuais que o comércio tem, entendeu? Pontuais, coisas que o comércio reclama. Então tem que chegar no vereador e explicar para ele, fazer essa reunião e dizer para ele, olha, é por aqui, por ali. E claro, ele vai estudar, tem a sua equipe, seus assessores, que ele vai levar isso adiante, né? Vereador Johnny Moy, o senhor falava agora da sua trajetória na carreira política. E o senhor teve uma votação bem expressiva, foram 1.133 votos, que se deve exatamente a quê? Se deve a todo um trabalho que se foi feito durante todo esse tempo que se mora aqui, a projeção que a gente teve socialmente, a projeção que a gente teve nos clubes de serviço, a projeção que a gente teve dentro do nosso trabalho, dentro da nossa linha que a gente sempre levou, de uma conduta séria, de sempre colocar, dando satisfações a todos os atos, cumprindo aqueles prazos todos que a gente sempre teve. Então isso sempre foi demonstrando e foi despertando nas pessoas
mostrando às pessoas a seriedade com que sempre se tratou aqueles assuntos que a gente colocou à disposição, tanto no trabalho, na parte familiar, na parte social, na parte dos amigos, e isso eu acho que o que refletiu realmente foi isso. O senhor é a primeira vez que concorre ao pleito como vereador? Foi a segunda vez. A primeira vez que eu concorri foi uma coisa que surgiu muito em cima da campanha política. O meu nome foi colocado na época, que eu já era afiliado por razões familiares pelo Democrata. Há muito tempo, numa daquelas fechamentos de atas, o meu nome foi colocado lá. Até sem meu consentimento, sem o meu conhecimento, né? Eu acho que o consentimento até não é necessário, porque quando tu faz parte de uma agremiação, tu tem que estar pronto para tudo. Mas até sem meu conhecimento, então não tivemos muito preparo para a primeira eleição. Mas mesmo assim conseguimos, na época, 870 votos, 873 votos, se eu não me engano. E foi muito bom. Aí é que despertou realmente, que conseguimos mensurar ali que existia um potencial para a política. Teve algum mentor democrata ou de outro partido até, em que o senhor buscou inspiração? Quem te levou para a política? Tem que ter um nome. Na verdade, quem me levou para a política foi a minha esposa, a Paula. A minha Paula. A Paula, ela é prima do Nelson Nitz, e o Nelson sempre foi uma pessoa muito atuante dentro da política. Da construção civil. Dentro da construção civil também. E familiarmente, ele sempre se trabalhou muito na política. E eu sempre gostava, parece que já vem do sangue da família. E foi ela que me levou, ela que levou meu nome, ela que me colocou, e ela é a grande responsável por muito desse resultado aí também. Quer dizer que o maior apoio o senhor já tem, que é da família, da esposa. Com certeza. Tá certo. Então, o senhor Beto Cruz falava dessa cobrança, né? E tem vereadores de primeiro mandato que se espantam com isso. E aí pensa duas vezes, eu não sei por que eu me meti nisso, porque eu não achei que ia ser cobrado tanto. O senhor está preparado para isso? Estou preparado, já estou sentindo isso. As cobranças vêm, as críticas vêm, as pessoas, elas muitas vezes são muito imediatistas, cobram o resultado logo de início, e os resultados não se mostram de início. Principalmente dentro da política, os resultados eles vêm a longo prazo, e essas parcerias é que vão trazer esse resultado. E as pessoas, elas têm que continuar acreditando. Elas têm que depositar o seu voto, mas o seu voto é válido para 4 anos. E elas têm que acreditar durante esses 4 anos que vai ter um resultado. Mas o resultado não é imediato. A gente tem a vontade de que a coisa aconteça, mas os caminhos para que a coisa aconteça não são tão fáceis assim. Se arrepende de algo? Não, de maneira nenhuma. Tempo aí. De maneira nenhuma. E tenho certeza que ao final dos 4 anos, mesmo que o resultado não seja aquele que muitas das pessoas desejassem, mas não vou me arrepender, com certeza. Sr. Beto Cruz, seu amigo aqui de mais de 25 anos, até porque é uma amizade que surgiu lá no Lions Club, mostra aí que o futuro aguarda para o seu amigo. Está confiante? Não, eu conheço o Maia há muito tempo, e o Maia eu até falo para ele assim, a gente sabe que na política existe os acertos, existe assim, que não é, ele quer fazer, mas ele tem todo um tratado, todo um caminho para seguir, né? Mas eu digo, as tuas convicções, o que tu acha certo, isso tu nunca pode abrir mão. E eu tenho certeza que isso ele não vai fazer, né? Pelo que a gente conhece, né? Porque o político ele tem que ter convicções, e tem coisas que, claro, o partido está discutindo, é por maioria, às vezes não é vontade dele que vai vencer, e ele tem que estar preparado também até para perder uma coisa que ele planejou, que ele quer fazer, e ele não vai conseguir fazer, porque tudo aqui na Câmara é por maioria, né? Tem que ter maioria, né? Tem que ter, às vezes maioria simples, às vezes maioria absoluta, por 2 terços. Eu estou aprendendo na CDL, assim, porque na minha empresa eu faço e aconteço. Na minha empresa eu mudo da noite para o dia. E na política não é assim. Na política você tem que maturar as coisas, você tem que conversar, tem que buscar o lado legal. Porque às vezes você faz, mas por que não fez assim? Porque era ilegal. Então a política tem todo um andamento que você tem que ir passo a passo, cada coisa no seu tempo, né? E como ele disse, às vezes um vereador tenta fazer, mas ele tem compromissos com a lei e com a Câmara. Se a Câmara às vezes vota contra,
a coisa não acontece. Né? Vereador Moi, como é que está hoje o Democrata? Como é que está a diretoria executiva do partido? Consolidada? Está consolidada. Nós temos o nosso presidente, que é o Orlando Angioletti, né? Faz parte da executiva estadual também. Temos a nossa nominata toda formada, temos as nossas reuniões quinzenais, mensais, temos nos reunido, além do contato diário, mas para tratar única e exclusivamente do partido, se faz umas reuniões, pelo menos mensal, sim. O Democrata está bem representado hoje. O Orlando, que saiu e deixou sua cadeira para mim, está para o executivo. Temos nomes que nem Ari Pavone, que hoje ainda fazem parte do Democrata, e eu acho que é uma representatividade boa. Intervalo, a gente volta para o último bloco falando sobre as atuações da nossa CDL e algumas indicações colocadas, qual o plano de governo a ser apresentado como legislativo hoje na pessoa do vereador Johnny Moi. A gente volta em instantes. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo o vereador Johnny Antônio Moi, vereador democrata, e também o presidente da CDL de Balneário Camboriú, o senhor José Roberto Cruz, o popular Beto Cruz. Vamos falar nesse último bloco das atuações do vereador Moi e também saber um pouco mais aí de como está a expectativa, porque a gente ainda vive uma alta temporada de verão, estamos prestes a mais um carnaval, dessa vez um pouco mais tarde no calendário nacional. O que a CDL tem se atrelado, senhor Beto? De momento. Sim, a CDL, nós temos levantado várias bandeiras da cidade de um comércio fortalecido, de um comércio que não dá para negar que é um dos melhores comércios aqui da região, né? E a cidade tem se mostrado assim um fluxo turístico muito bom. E o comércio se sente preparado para esses momentos quando os turistas nos procuram para consumir. E temos também outras bandeiras, tipo centro de eventos, né? Que é uma bandeira que a gente não vai baixar a guarda nunca, porque entendemos que nunca esteve tão perto, né? E acreditem que será um divisor de águas esse centro de eventos, porque irá atrair vários investimentos assim, a gente tem inúmeros assim, nos ligam dizendo, meu Deus, quando? Porque já tem gente até pensando em marcar convenções e feiras aqui em Balneário Camboriú, né? Sabemos que o caminho está só começando, mas nunca estivemos tão perto dessa realização, né? Movimentos de estacionamento rotativo, a CDL está sempre envolvido, né? Está sempre discutindo. Temos uma agenda positiva com o prefeito, onde discutimos vários assuntos da cidade, né? Queremos levar isso aos vereadores também, né? Para que nossa cidade é viva, 24 horas por dia. A cidade de Balneário Camboriú é uma das poucas cidades que tem um comércio 24, não vou falar 30 horas por dia, porque eu vou fazer plágio de alguma coisa, mas é 24 horas por dia o nosso comércio está aí vivo, e quem chegar, a hora que for na nossa cidade, vai encontrar uma porta aberta para tomar um lanche, para tomar um café, para comprar um remédio. Essa é a força do comércio de Balneário Camboriú. Vereador Johnny Moi, enfatizando essa questão do centro de eventos, que no ano passado mexeu com os ânimos de muitas autoridades e pessoas ligadas a entidades. Até Brasília fizeram viagens, uns colocam a culpa no banco, outros no governo do estado, outros na administração municipal. Nessas horas não tem quem culpar, quem é o pai da criança. O importante é que saia do papel, vereador. Justamente. Nós estivemos no mês passado, em janeiro, o Beto também esteve lá, estive no gabinete do governador, justamente para assinar o termo de liberação, de comprometimento com a Caixa Econômica para a liberação do dinheiro. Então,
A fase de projeto já foi licitada, né? A primeira fase. Tivemos algumas colocações quando se foi lá em Florianópolis, quando fomos lá em Florianópolis, de que era só mais uma parte figurativa, mas acho que não tem se mostrado assim. Acho que o empenho de todas as entidades aqui, esses posicionamentos que foram tomados, principalmente no ano passado, eu acho que fez com que isso avançasse e vai acontecer. Acreditamos plenamente que deva sair do papel agora, há um comprometimento maior, até por ser um ano, talvez, que ajude bastante, um ano eleitoral. Eu acho que isso deva trazer mais um incremento, mais um incentivo para a região. É uma necessidade enorme para a nossa cidade precisa passar por uma transformação, que hoje nós somos ainda muito dependentes da construção civil e temos que agradecer a construção civil, que foi ela que fez esse desenvolvimento toda a cidade, talvez não com o planejamento necessário, mas a cidade aconteceu, está se reformulando, mas a cidade tem a necessidade de que se faça uma transformação, que o comércio passe a ser o maior dentro da cidade. A construção civil, naturalmente, com o decorrer dos anos, até por questão de espaço físico, ela deva se transferir para as cidades vizinhas, que isso tudo vai se acoplando, vai se tornar praticamente uma coisa só. E nós precisamos dessa transformação, o comércio, a rede hoteleira, todos com certeza vão ganhar com o centro de evento. Senhor Beto, já que o senhor fortaleceu tanto essa questão do comércio de Balneário Camboriú, dos principais de Santa Catarina, estamos tendo uma boa temporada de verão, na opinião do comércio, do comerciante? Veja bem, Carnaval nem chegou ainda, Carnaval. São vários anos de atividade, né? A gente sabe que, por exemplo, lojas, o movimento foi um pouco menor que o ano passado, né? Nós estamos estimando, há uma pesquisa de 3,2 menos desse ano em relação ao ano passado, mas temos os mercados, os hotéis, né? Que o movimento já está um pouco melhor. Então, como Balneário Camboriú é uma economia, tem a construção civil, tem os hotéis, tem o comércio, é bem diversificada, eu acredito que nós estamos igual ao ano passado, quer dizer, então não dá para dizer que está tão ruim, não. Tá bom, o comércio tá bom. Dentro do possível, né, tá bom. Vereador Moy, eu sei que há pouco tempo o senhor já está preparado com requerimentos, projetos, indicações, mas sempre há tempo o senhor está atento junto com a sua equipe de gabinete com relação a essas proposituras. Percebendo aqui, a nossa produção da TV Câmara nos adiantou, descreveu algumas indicações colocadas pelo senhor em plenário e a grande maioria delas estão voltadas e priorizadas para a infraestrutura da nossa cidade. Posso citar aqui indicação de placas de proibição em estacionamento no bairro da Barra, a indicação ao executivo da instalação de sinalização de trânsito vertical e horizontal na rua 2550, também a transferência do ponto de ônibus situado na rua 3700, de frente à entrada e saída do supermercado Big, por estar causando interrupção do fluxo ali, naquele local, por veículos. Indicação também ao executivo sobre manutenção dos equipamentos de ginástica na praça situada na esquina da rua Paraguai com a Avenida Palestina. E por fim, indica ao executivo a limpeza nas bocas de lobo da Avenida Palestina no bairro das Nações. Como eu disse, todas indicações voltadas à nossa infraestrutura. A nossa cidade está de acordo com o que vive hoje em termos de infraestrutura ou ainda tem muito que melhorar? Não, eu acho que as cidades, principalmente Balneário Camboriú, por ela ser atípica, elas vai ter que sempre viver um constante aprimoramento, porque tem que fazer o executivo, nosso executivo tem que fazer um esforço muito grande para acompanhar o crescimento da nossa cidade. Então, por mais que se faça, por mais que o executivo tenha a sua eficiência, ela sempre vai estar atrás. Sempre vai atrás do nosso desenvolvimento hoje parece maior do que aquilo que se consegue fazer. Nós temos hoje, como o Beto falou, a questão da temporada. Essa temporada me parece que foi bastante atípica, porque o número final vai ser pouco diferente, mas ela teve uma concentração.
foi uma temporada mais curta. Nós temos um ano de Copa, as aulas nos outros estados, na rede pública, na rede particular, já começou no mês de fevereiro. Então hoje, se nós passarmos na praia, nós vamos ver que apesar desse calor, desse tempo maravilhoso, nós estamos com uma praia um pouco vazia, em comparação aos outros anos, uma temporada mais diluída. Né? Então isso concentrou muito. Isso faz acontecimentos pontuais de que e às vezes até explode algum sentimento de pessoas dentro da cidade de que a coisa não está bem estruturada. A coisa não está totalmente estruturada, não está, porque eu acredito que o administrador público hoje não consegue, nesse ritmo, satisfazer as necessidades que a população necessita. E para somar valores, o comerciante precisa de uma cidade com infraestrutura, não é mesmo? Com certeza. Mas como foi dito, às vezes o gestor público, a cidade está num crescimento tão grande que realmente, por mais boa vontade que ele tenha, a gente sabe que não consegue fazer tudo de imediato, né? Então as coisas vão acontecendo. O comércio às vezes sofremos, claro, né? A gente sabe, não adianta aqui tapar o sol com a peneira. Mas, como dizem, não se faz omeletes sem quebrar os ovos, né? Muitas vezes se paga o preço do progresso, né? Infelizmente. Tivemos esse ano também os argentinos que não vieram, né? Parece que não vão vir. Tudo para Bombinhas. Né? Estão tudo em Bombinhas. Tive semana passada lá, o que tem de Paraguai e Argentina em Bombinhas, me assustei. Mas nós tivemos menos quantidade, que eles tá feio para sair de lá, né? Estão pagando. Crise na Argentina, né? Crise na Argentina, mas ainda tem o carnaval. Até lá estamos. Sucesso ao senhor, à sua equipe, que o senhor faça um bom biênio junto a essa tão importante entidade. E eu queria que o senhor fizesse um convite ao pequeno empresário, o empresário renomado, o comerciante em geral, que visite a sede da entidade, se cadastre, se associe, que com certeza tem muito benefício por trás disso. Fique à vontade. Com certeza, eu agradeço o espaço ao vereador Moy. Você comerciante, pequeno, médio, grande, né? O associativismo hoje é uma bandeira mundial, então venham para a nossa entidade, venham usufruir dos serviços que nós temos, né? E venham assim somar, que nós precisamos de que você seja associado. Então venha para a CDL, Rua 902, estamos nos esperando. Sucesso ao senhor. Muito obrigado. Vereador Moy, obrigado pela entrevista. A produção do programa Câmara Cidadã deseja ao senhor um bom ano de mandato, que o senhor olhe pela população de Balneário Camboriú, juntamente com a sua chefia de gabinete, seus assessores, que o senhor deixe o seu telefone de contato, que com certeza o senhor não tem medo da cobrança, mas acima de tudo, faça o melhor pela nossa cidade. E retorne mais vezes ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de nos manifestarmos aqui pela primeira vez na TV Câmara, agradecer o convite que eu fiz e ele aceitou, o companheiro Beto, de estar aqui presente e nos colocando inteiramente à disposição. Nós temos expediente da Câmara que ele funciona da 1 às 7, o gabinete está aberto da 1 às 7, mas nós atendemos 24 horas, eu e minha equipe, estamos sempre prontos a receber as reclamações, a receber as ideias e as proposições que as pessoas e as entidades têm. Nós estamos trabalhando em benefício da nossa cidade. E o telefone? O telefone eu vou deixar até o meu telefone particular, que é o 9983-7940. Muito bom. Sucesso ao senhor também, ao senhor Beto Cruz. Obrigado. Obrigado a você pela audiência. Eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele a desejar, com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu espero por você e até lá.